Pois bem, né, quais são as conclusões que nós fizemos do exercício do último vídeo? Conclusão, então, é que a média, variância e proporções, eu demonstrei, na verdade, apenas para a média, né? Mas se vocês fizerem um exercício parecido para variância e proporção, vai chegar no mesmo resultado. O valor das médias amostrais tende para o valor da média populacional, né? Aqui, ó, vocês podem ver que a tendência dos dados é sempre formar uma normal. Por mais que o gráfico às vezes não seja uma normal perfeita, né? Porque a teoria, o teorema diz que quanto maior a amostra, mais parecido com uma normal vai estar o gráfico. Tá? Então, se a gente pegar aquele gráfico lá. Nossa, eu já fechei o Excel, né? Vou abrir aqui rapidamente. Tá com o Excel aqui da outra aula. Tá aqui, esse aqui. Tá, então cadê aquele gráfico que eu mostrei? Olha aqui, ó. Tem algumas imperfeiçõezinhas aqui. Mas assim, a teoria diz que quanto maior a amostra, se eu fizesse uma amostra aqui, que ao invés de 3 filhos, 4 filhos, ficaria mais redondinho, mais parecido aqui com a normal mesmo, a amostra. Se fosse com 5, melhor. 6, 8, 10, 1000, 100 mil, né? Quanto mais maior o tamanho da amostra, mais parecido com uma normal perfeita fica aqui o gráfico observado, tá? Bem, no caso das médias e das proporções, a distribuição dos valores em torno, né, do valor populacional tende a um formato normal, mas no caso da variância, o formato não é normal. O formato tem esse formato aqui que a gente chama de Q quadrado. A gente usa uma letra grega chamada, ela parece um X bonito assim, e tem um quadradinho em cima. Isso aqui é a letra grega chamada Q. Né? Então, por isso que a gente fala que é o Q quadrado. Tá? Tá aqui, pronto. Tá? É um X mais bonitão, assim, sabe? É o nome dessa distribuição que tem essa cauda mais longa aqui. Bom, continuando. Então, essas conclusões por enquanto. Vamos voltar para aquela lei dos grandes números, que foi um dos primeiros pontos que nós estudamos aqui nesse curso, né? E a gente vai reformular essa lei dos grandes números de uma forma um pouco mais precisa, né? Essa lei ela foi formulada pela primeira vez pelo matemático suíço chamado Jacob Bernoulli, né? Isso aqui é das várias contribuições que o Bernoulli trouxe para a estatística, para a economia. Ele realmente foi uma pessoa extremamente profícua. E aí o que diz então a lei dos grandes números, segundo a formulação lá do Bernoulli, também conhecido como teorema de Bernoulli? No caso da média, variância e proporções, o valor amostral tende para o valor populacional. Então, quero ressaltar esse ponto aqui do tende. Né? O que é essa tendência? Essa tendência é uma afirmação derivada da lei dos grandes números, relembrando a lei dos grandes números. Em um evento aleatório, quando ele se repete um grande número de vezes, a frequência relativa tende para a probabilidade teórica. Tá? Então, a probabilidade teórica, quando a gente pega uma amostra de uma população, é o valor populacional. Né? E quanto maior o tamanho da amostra, mais a tendência chega ao valor populacional. E a gente vai ver com um pouco mais de calma o que é essa tal tendência. Tá? O que é essa tendência que se repete sempre quando a gente fala isso. Tá? Olha, aqui algumas ilustrações que eu tirei de alguns gráficos da internet que são muito legais. Né? Aqui, por exemplo, está um exemplo que está nessa animação. Se eu pego uma urna e coloco a mesma quantidade de bolas azuis e bolas vermelhas, tá? E eu vou sorteando uma a uma e eu marco a proporção em cada momento do sorteio, qual que é o valor observado. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui vocês viram, estavam, se não me engano, 6 bolas azuis e 6 bolas vermelhas. E eu estou sorteando cada vez uma bola por vez. E sai por chance, pode ser que ocorra de você sortear várias vezes seguida uma azul, várias vezes uma vermelha, mas quanto mais sorteios você faz, a proporção das bolas, que é feita aqui por esse eixo aqui que marca as proporções,
se aproximam para quanto? Esse nível aqui de 50% para as duas bolas. Por mais que o valor observado varie em pouco, quanto mais eu sorteio, mais a proporção se aproxima desse limiar aqui de 50% para cada bola. Aqui, se não me engano, na animação ele sorteia 100 vezes. Aí nesses 100 sorteios, por chance, dá ali uns 46 para uma, 54 para outra, ou então 57 para uma, 43 para outra. Realmente, como é um sorteio, um evento aleatório, não conseguimos determinar exatamente qual vai ser o resultado. Mas, pela sorte mesmo, né, a tendência é que seja meio a meio. Né? E quanto mais, ao invés de eu sortear, se ao invés de eu sorteasse 100, eu sorteasse 1000, muito provavelmente o valor estaria bem próximo mesmo aqui dos 50% para cada. Tá? E se fosse, ao invés de 1000, fossem 20 mil, estaria ainda mais próximo dos 50%. Se fosse, então, 1 milhão, estaria praticamente nos 50%. Sabe? Acho que aqui é uma outra forma de você ver isso aqui. É o mesmo exercício agora sorteando uma moeda. E aqui as proporções aqui da cara e da coroa. Na verdade, uma moeda aqui de um lado é azul, do outro lado é vermelha. Aqui também está vendo várias simulações que foram feitas por computador. E aqui mostra cada sorteio, você coloca um pinguinho aqui nesses gráficos. E aqui do lado você vê as proporções. Nesse gráfico pizza aqui, ó. Então, a gente pode ver que, em geral, no comecinho, às vezes você tem tudo azul, tudo vermelho, uma grande desproporção, mas à medida que o número de sorteios aumenta, você já tem, em geral, uma pizzazinha, pum, realmente partida ao meio. Isso é a ideia do quê? A lei dos grandes números. Conforme se aumenta a frequência relativa de um evento aleatório, mais a frequência observada se aproxima da frequência teórica. Bem, igualmente, conforme o número de amostras cresce, a média das médias da amostra tende a se aproximar do valor populacional. De novo, essa coisa da tendência. Tá vendo? E isso ocorre independente da distribuição populacional. Isso é talvez o passo mais interessante aqui, né? A média das médias, quando eu vou sorteando elas e colocando elas num gráfico, a gente sabe que elas vão formar, essa média das médias vai formar uma curva normal em torno da média populacional, mesmo que a população não tenha uma distribuição normal. Né? Porque isso é uma característica dessa técnica de fazer essa média das médias. Né? E a gente vai ver mais para frente, se a gente pega uma única amostra e aumenta o tamanho da amostra, o resultado acaba sendo similar. Tá? Por isso que, à medida que nós aumentamos o tamanho de uma amostra aleatória, mas para isso tem que ter uma condição, a amostra precisa ser aleatória. À medida que nós aumentamos o tamanho de uma amostra, ela se torna cada vez mais confiável, no sentido de que os valores amostrais se aproximam dos valores populacionais. Isso é uma área que na estatística é chamada de teoria da amostragem e que é uma das bases aí da estatística inferencial. Vamos fazer aqui algumas simulações no Excel e no R. Eu vou fazer isso aí no próximo vídeo.